hebreus. Habitaram a Palestina, também chamada de Canaã, para onde foram, vindos do sul da Mesopotâmia, da Caldeia, por volta de 2000 a.C. O termo hebreu quer dizer gente do lado de lá, ou seja, do rio Eufrates. Não foram famosos por seu poder militar ou por grandes riquezas, mas por sua crença religiosa em um Deus único. Por isso eram chamados povo de Israel ou povo de Deus. Numa época em que os homens acreditavam em vários deuses, os hebreus tinham um Deus único, a quem adoravam sem imagens e a quem obedeciam incondicionalmente. Chamavam-se a si mesmo de povo escolhido. Para os hebreus, seu ancestral era Abraão, nascido por volta de 1900 a.C., na cidade de Ur, na Caldeia. Daí sua origem na Mesopotâmia. Os capítulos 12 a 15 do livro de Gênesis da Bíblia conta a história deste patriarca, a quem Deus mandou que deixasse sua terra e fosse para outra onde formaria um povo. Abraão obedeceu e por volta de 1850 a.C. deixou a Caldeia e partiu para a terra prometida por Deus, que era a Palestina. Da Palestina, Abraão cruzou toda Canaã, até o deserto de Negev. Chegou ao Egito e mais tarde voltou para a Palestina, onde foi enterrado com sua mulher Sara. Abraão teve 2 filhos com Sara, a quem Deus havia prometido a maternidade, que foi chamado de Isaque, e outro com uma escrava chamada Agar, que foi chamado de Ismael. De Isaque descenderam os judeus e cristãos, e de Ismael descenderam os árabes muçulmanos. Foi sucedido como patriarca por seu filho Isaque. Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. O filho mais velho de Isaque, portanto, seu sucessor, era Esaú, mas este trocou a primogenitura por um prato de lentilha. O patriarca passou a ser Jacó, também chamado Israel, que deu o nome ao povo. O povo de Israel se dividia em 12 tribos, governadas cada uma por cada um dos filhos de Jacó, Israel. Um dos filhos de Jacó, José, foi vendido pelos irmãos e levado para o Egito, onde se tornou um grande personagem, conselheiro do faraó. Por ocasião de uma grande fome na Palestina, José chamou seu povo para o Egito, onde viveu longo tempo. Séculos depois, os hebreus foram perseguidos pelos egípcios. Moisés, um chefe israelita, conseguiu do faraó ordem para voltar à Palestina, mas o povo os perseguiu até as margens do Mar Vermelho, onde se deu o milagre da abertura das águas. Pela passagem aberta no mar, os hebreus puderam fugir e não foram perseguidos pelos egípcios, porque as águas do mar se fecharam. Durante 40 anos, eles vagaram pelo deserto, conduzidos por Moisés, para quem, no alto do monte Sinai, Deus ditou os 10 mandamentos, ou decálogo. Como Moisés ficou muito tempo orando no alto do morro, o povo pediu a Arão que fizesse um Deus para eles. Arão pegou os brincos das mulheres, fundiu e moldou um bezerro, a quem eles passaram a adorar. Quando Moisés voltou do monte com as tábuas da lei, se enfureceu e jogou o bezerro ao fogo, que derreteu e depois virou pó. Moisés morreu quando avistaram a terra prometida. Foi sucedido por Josué, que atravessou o rio Jordão e os levou à terra onde iriam formar o povo hebreu. Esse período que os hebreus ficaram vagando pelo deserto se chamou Êxodo. Cultura, política e religião. Os hebreus não se sobressaíram culturalmente, a não ser pela literatura, contida no mais admirável dos livros, a Bíblia, seu livro sagrado. Eram liderados pelos patriarcas, mas mais líderes religiosos do que guerreiros, que deram lugar aos juízes, chefes militares que passaram a comandar os hebreus na luta pela terra. Os juízes mais importantes foram Otoniel, Gedeão, Sansão e Samuel, o último deles. Como os ataques de outros povos continuassem cada vez mais violentos, os hebreus pediram a Samuel que lhes desse um rei. Samuel sagrou a seu filho Saul, o primeiro rei de Israel, seguido de Davi, guerreiro, artista e poeta. Davi escreveu os famosos Salmos de Davi. A forma de governo passou a ser monárquica. Davi estabeleceu a capital, em Jerusalém, centro da vida civil, política e religiosa de Israel. Esboçou a organização do Estado, criou o exército, estabeleceu o regime administrativo e firmou a unidade do povo. Um dos principais reis foi Salomão, famoso por sua sabedoria, que sucedeu a Davi. Salomão não foi um rei de guerras, pois tinha pouca necessidade de o ser, pois nenhum inimigo externo ameaçava seriamente seu reino. Seu dever era tornar o reino mais desenvolvido e não fazer
reconquistas. Salomão, ao invés de guerrear, diplomaticamente cria alianças e mantém a paz. E finaliza algumas obras civis iniciadas por seu pai. Moderniza o exército com carros e armas, fortifica cidades e cria uma linha de praças fortes. Implanta uma via comercial que ia do Egito até a Síria. Constrói as fortalezas de Baalat e Pamar, que tem a finalidade de proteger as rotas de metais, que são retiradas das minas de Asion-Gaber, através do porto de Acabar. Salomão passou a cobrar impostos altos, que desagradaram muitas tribos do reino. Com sua morte, as tribos desgostosas, chefiadas por Jeroboão, foram pedir a Roboão, filho e herdeiro de Salomão, que diminuísse os impostos. Como não foram atendidos, 10 tribos se revoltaram e, sob o comando de Jeroboão, formaram o Estado de Israel. As outras 2 ficaram sob o comando de Roboão, continuando o reino de Judá. Isso se chamou cisma, que quer dizer separação. Após disputas internas, chegaram a um acordo em 878 a.C., com a escolha de Omri para rei. Por 2 vezes o povo hebreu foi expulso de suas terras por perseguição religiosa. A primeira vez foram expulsos pelo rei Nabucodonosor II, da Babilônia, que expulsou-os de Judá. Eles se espalharam pela Mesopotâmia e Oriente, mas continuaram com sua fé. A segunda vez foram expulsos pelos romanos. Estes fatos se chamaram diáspora. A principal contribuição dos israelitas para a civilização foi sua religião monoteísta. Acreditava em um único Deus, Criador, eterno, onipotente e onipresente. Esta crença é o embrião do judaísmo, primeira religião monoteísta. Para conservar a união entre as comunidades judaicas, reuniu-se um corpo editorial para dar unidade à multidão de lendas que fariam a unidade político-religiosa do povo hebreu. Este corpo editorial é formado pelos primeiros 5 livros da Bíblia, chamado Torá, que em hebraico quer dizer lei. A Torá tornou-se sagrada para todos os povos monoteístas. É ele que mantém até hoje a unidade do povo hebreu. O povo hebreu foi um povo nômade durante muito tempo, vivendo do pastoreio de ovelhas e cabras, e por isso que grande parte da doutrina religiosa faz referência a pastores e ovelhas. Jesus é o bom pastor. Mais tarde, depois de se fixarem na Palestina, desenvolveram a agricultura e o comércio, no que são bons até hoje. No início, a terra era coletiva. Só mais tarde, com o surgimento da ideia de propriedade privada, surgiu a divisão de classes. Com essas primeiras civilizações, começa a história da humanidade, cujo caminhar vamos acompanhar através da geografia, marcando no mapa mundi o aparecimento de cada uma.